convencê-la de que Azul não se importaria se ela usasse uma peruca ou alguma coisa do tipo, mas parou ao ver que aquilo a enfurecera. Ficou combinado então o seguinte: primeiro eles libertariam Azul, que então se esconderia em algum lugar em que se sentisse seguro. Só então Kadif descobriria a cabeça, da forma como bem entendesse. Kadif poderia descrever o plano por escrito e assiná-lo imediatamente? Kali passou a declaração que lhe fora dada por Azul, esperando que ela usasse como modelo para a sua, mas vendo a emoção que Kadif sentia à mera visão da caligrafia de Azul, sentiu uma onda de afeição por ela. Enquanto lia, Kadif fazia o possível para impedir que Ká também lesse, e a certa altura ela chegou a cheirar o papel. Notando uma certa hesitação, Ká lhe disse que iria usar a declaração para convencer Sunai e seus comparsas de que deviam libertar Azul. Com certeza o exército estava furioso com Kadif, e certamente a história do manto não a deixara bem com o pessoal da alta roda, mas todos em Kars respeitavam sua coragem e sua honestidade. Kali passou outra folha de papel e, enquanto ela escrevia, observou-a por alguns instantes. Ele pensou na Kadif, com quem conversara sobre signos astrológicos enquanto andavam pela Rua dos Açougues, em sua primeira manhã em Kars. A Kadif, que tinha agora em sua frente, parecia ter envelhecido. Enquanto punha a declaração no bolso, ele disse que, supondo que Sunai concordasse, a próxima tarefa seria encontrar um esconderijo para Azul depois que fosse libertado. Kadif estaria disposta a encontrar um esconderijo para Azul? Ela assentiu com um grave gesto de cabeça. Não se preocupe, disse Ká. No final todos seremos felizes. Nem sempre fazer tudo certo garante a felicidade, disse Kadif. Fazer tudo certo é fazer o que nos traz felicidade, disse Ká. Ele imaginou um dia não muito distante em que Kadif iria a Frankfurt e testemunharia a felicidade conquistada por ele e sua irmã mais velha. E Peck levaria Kadif a Kaufhof e lhe comprariam uma elegante capa de chuva. Os três iriam juntos ao cinema. Na saída parariam num restaurante da Kaiserstrasse para tomar cerveja com salsicha. Eles vestiram os casacos e Kadif desceu as escadas com Ká, indo com ele até o caminhão do exército que os esperava no pátio. Os dois guarda-costas sentaram-se no banco de trás. Ká se perguntou se havia razão para temer ser atacado ou andar sozinho pelas ruas. Do banco da frente de um caminhão do exército, as ruas de Kars não pareciam nem um pouco assustadoras. Ele via mulheres com sacolas de compras a caminho do mercado, crianças atirando bolas de neve umas nas outras, um homem e uma mulher idosos agarrando-se um ao outro para não escorregar no gelo, e se imaginou com Ipek no cinema em Frankfurt, de mãos dadas. Sunai estava com o coronel Osman Nuri Solak, o outro responsável pelo golpe. O que Ká lhes contou estava banhado no otimismo gerado por seus felizes devaneios. Ele disse que tudo estava acertado. Kadif tomaria parte no espetáculo e descobriria a cabeça no momento combinado. E Azul estava ansioso para satisfazer essa condição para sua soltura. Ele percebeu um tranquilo entendimento entre os dois homens, do tipo que só se encontra entre pessoas que passaram a juventude lendo os mesmos livros. Num tom cauteloso, mas confiante, Ká explicou quão delicado fora o trabalho de mediação. Primeiro tive de lisonjear Kadif, depois tive de lisonjear Azul. Disse ele, presenteando Sunai com as declarações dos dois. Enquanto Sunai as lia, Ká percebeu que o ator andara bebendo. Embora ainda não fosse meio-dia. Ele se aproximou mais um pouco de Sunai e teve certeza de que bebera mesmo. Esse sujeito quer que nós o soltemos antes que Kadif vá ao palco descobrir a cabeça, disse Sunai. Esse aí é esperto, não é nenhum tonto. E Kadif quer a mesma coisa, disse Ká. Eu realmente fiz o possível, mas esse acordo foi o melhor que consegui fazer. Nós representamos o Estado. Por que iríamos acreditar em qualquer dos dois? Disse o coronel Osman Nuri Solak. Eles não acreditam no Estado mais do que acreditamos neles, disse Ká. Se não aceitarmos certas garantias recíprocas, não iremos a lugar nenhum. Ele poderia ser enforcado para servir de exemplo, e então, quando as autoridades descobrissem o que um ator bêbado e um coronel decrépito fizeram em nome de um golpe militar, poderiam usar isso para nos destruir. Azul não pensou em nada disso? Perguntou o coronel. Ele é muito convincente quando finge não ter medo de morrer. Não saberia dizer o que lhe vai pela cabeça. Mas ele parece achar que enforcá-lo faria dele um santo, um ícone. Ok, digamos que primeiro a gente liberte Azul, disse Sunai. Como podemos ter certeza de que Kadif cumprirá a promessa de participar da peça? Se você considerar que Turgut Bey enfrentou provações ainda maiores para preservar a sua honra, e que Kadif é filha dele, não resta dúvida de que podemos confiar que ela cumpra a palavra. Muito mais do que poderíamos confiar em Azul. Contudo, se você disser agora que Azul com certeza vai ser libertado, é possível que ela mesma não saiba se deve ou não subir ao palco esta noite. Ela é dada a decisões inesperadas. O que você sugere?
Eu sei que vocês deram esse golpe não apenas por motivos políticos, mas também por uma questão de beleza e em nome da arte, disse K. Basta considerar a carreira de Sunai Bey para ver que todo o seu envolvimento político foi motivado pela arte. Se o que quer agora é ver isso como uma questão política trivial, não será preciso libertar Azul e se expor a um grande perigo, mas, ao mesmo tempo, você sabe muito bem que uma peça na qual Cadife descobre a cabeça aos olhos de toda Kars não será um mero triunfo artístico, terá também profundas consequências políticas. Se ela está mesmo disposta a descobrir a cabeça, vamos soltar Azul, decidiu Solak, mas temos de dar um jeito para que toda a cidade veja a peça. Sunai abraçou seu velho companheiro do exército e beijou-o. Depois que o coronel saiu da sala, ele tomou K pela mão e levou-o para outro aposento da casa. Quero contar isso à minha mulher. Eles entraram numa sala sem nenhuma mobília, ainda fria, apesar do aquecedor elétrico ligado a um canto, e lá estava Funda Esser, numa pose dramática, lendo o script. Ela viu Sunai e K olhando-o através da porta aberta. Ela viu Sunai e K olhando para ela através da porta aberta, mas continuou a ler com a mesma tranquilidade. Espantado com o pó cosmético que lhe enegrecia as pálpebras, os grossos lábios pintados de batom vermelho, os grandes seios que por pouco não saltavam do decote, K não conseguia entender o que ela estava dizendo. É o trágico monólogo da mulher violentada cheia de rancor, de A Tragédia Espanhola de Thomas Kidd, disse Sunai com orgulho, com algumas alterações inspiradas em A Alma Boa de Setsuan, de Brecht. Embora a maioria das mudanças seja fruto de minha própria imaginação. Quando Funda disser esta fala esta noite, Cadife ainda não terá criado coragem para descobrir a cabeça, mas vai usar a ponta do manto para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Se Cadife Hanin estiver pronta, podemos começar os ensaios imediatamente. O desejo que transparecia no seu tom de voz não apenas deixava claro para K quanto Esser amava o teatro, mas também o fazia lembrar do argumento sempre usado pelos que queriam negar a Sunai a oportunidade de interpretar Ataturk, ou de que Funda era lésbica. Parecendo menos o soldado da revolução que o orgulhoso produtor de teatro, Sunai estava explicando à mulher que Cadife ainda não resolvera todas as questões referentes à decisão de aceitar o papel, quando uma ordenança veio avisar que Serdar Bey acabara de chegar. Quando se viu frente a frente com o proprietário da Gazeta da cidade fronteiriça, K sentiu um impulso que lhe era desconhecido desde a época em que ainda vivia na Turquia. Por um instante se sentiu tentado a dar um soco na cara de Serdar Bey. Mas agora que eles davam as boas-vindas àquele homem, oferecendo-lhe uma bela refeição com queijo e haque, ficou claro para K que esses ímpetos não tinham lugar na mesa de líderes revolucionários que se acomodavam com a tranquila confiança daqueles para os quais já se tornou uma segunda natureza decidir o destino de outras pessoas. Enquanto comiam e bebiam, discutiam os negócios do mundo com implacável imprudência. A pedido de Sunai, K repetiu para Funda Esser o que havia dito sobre arte e política. Quando viu o quanto aquelas palavras a instigavam, o jornalista disse que gostaria de escrevê-las para usá-las em um artigo futuro, mas Sunai, com dureza, colocou-o novamente em seu lugar. Primeiro ele tinha de corrigir as mentiras que publicara sobre K na edição daquele dia, e logo Serdar Bey prometeu editar um novo artigo de primeira página que teria o efeito, assim ele esperava, de fazer os desmemoriados leitores de Kars esquecerem que foram estimulados a pensar mal de K. E a manchete deve mencionar a peça que vamos apresentar esta noite, disse Funda Esser. Serdar Bey prometeu publicar o artigo que eles queriam. Eles podiam ditar cada detalhe e até indicar as dimensões da manchete. Mas como ele não entendia muito de teatro clássico e moderno, seria melhor se Sunai descrevesse a peça da noite com suas próprias palavras. Isto é, se o próprio Sunai escrevesse o artigo, só para garantir que a primeira página do dia seguinte seria 100% correta. Ele lembrou a todos que, durante quase toda a sua carreira, escrevera sobre eventos ainda por acontecer. Podia-se dizer que aquele era o seu forte. Mas eles ainda dispunham de 4 horas. Eles estavam agindo de acordo com um horário especial, regulado pela lei marcial. Por isso a edição não seria fechada até às 4 horas daquela tarde. Não precisarei de muito tempo para lhe dar detalhes da performance, disse Sunai. Não fazia muito tempo que eles estavam à mesa, e ele já bebera um copo de haque, como notou K. Quando ele bebeu de um trago o segundo copo, K viu o brilho da dor e da paixão em seus olhos. Escreva o seguinte, senhor jornalista. Sunai gritava, lançando a Serdar Bey um olhar feroz, como se fizesse uma ameaça. A manchete deve ser a seguinte: morte no palco. Ele parou para pensar. E então vem outra manchete logo abaixo, em tipo menor. O ilustre ator Sunai Zain, morto, a tiros, durante a performance de ontem.
Ele falava com uma intensidade que K não pôde deixar de admirar. K ouvia sem sorrir e com absoluto respeito, e só falava quando Serdar Bey precisava de ajuda para entender as palavras de Sunai. De vez em quando Sunai parava para refletir sobre o que acabava de dizer e arejar as ideias com outro hack. Por isso levou 1 hora para terminar o artigo. Em minha visita a Kars, 4 anos depois, consegui a versão final do texto. Morte no palco. O ilustre ator Sunai Zain morto a tiros durante a performance de ontem. Ontem, quando atuava numa peça histórica no Teatro Nacional, Khadif, a jovem do manto, chocou o público primeiro ao descobrir a cabeça num momento de exaltação iluminista, depois ao apontar uma arma para Sunai Zain, o ator que fazia o papel de vilão, e atirar nele. Sua atuação transmitida ao vivo deixou o povo de Kars trêmulo, horrorizado. Na noite de terça-feira, a companhia de teatro de Sunai Zain surpreendeu o povo de Kars com uma noitada de peças revolucionárias originais que deram lugar a uma ação revolucionária real diante de seus olhos. Na noite passada, durante sua segunda apresentação, os atores de Sunai Zain chocaram-nos mais uma vez. Desta vez, o instrumento foi a adaptação de uma peça escrita por Thomas Caird, um teatrólogo inglês subestimado do século XVI, que não obstante se diz ter influenciado a obra de Shakespeare. Sunai Zain, que passou os últimos 20 anos fazendo turnês pelas cidadezinhas remotas da Anatólia, ocupando seus palcos vazios e levando cultura para suas casas de chá, levou seu amor ao teatro ao clímax na cena final, num momento de excitação despertada por essa ousada peça moderna que presta um tributo ao teatro jacobino francês e ao teatro jacobita inglês. Khadif, a resoluta líder das jovens que usam manto, descobriu a cabeça diante de touros e, enquanto o povo de Kars olhava espantado, ela sacou uma arma e descarregou-a em Sunai Zain, o ilustre ator que representava o vilão e cujo nome, como o de Caird, ficou esquecido por muito tempo. O drama real fez lembrar os espectadores da performance de 2 dias antes, em que as balas que cruzavam o palco se revelaram verdadeiras. E foi então, com a terrível consciência de que aquelas também eram balas verdadeiras, que o povo de Kars viu Sunai cair. Para o público, a morte do grande ator turco foi mais perturbadora que a própria vida. Embora o povo de Kars não ignorasse que a peça era sobre uma pessoa que se libertava da tradição e da opressão religiosa, não conseguia aceitar que Sunai Zain estava morrendo de fato, mesmo quando as balas entravam em seu corpo e o sangue esguichava dos ferimentos. Mas não lhes foi difícil entender as últimas palavras do ator, e nunca haverão de esquecer que ele sacrificou a vida pela arte. Quando Sunai fez os últimos ajustes, Serdar leu o texto final para os presentes. Se vocês o aprovaram, vou publicá-lo palavra por palavra na edição de amanhã, disse ele, mas em todos esses anos em que venho redigindo notícias antes que elas aconteçam, é a primeira vez que torço para que uma não se concretize. O senhor não vai morrer de verdade, vai? O que estou tentando fazer é levar as verdades da arte ao seu mais extremo limite, para me confundir com o mito, disse Sunai. De qualquer forma, quando a neve se fundir amanhã e as estradas se abrirem, minha morte já não terá a mínima importância. Por um instante, o olhar de Sunai cruzou com o de Funda. Vendo quão profundamente os dois se entendiam, K sentiu uma pontada de inveja. Será que algum dia ele e Peck aprenderiam a partilhar suas almas daquela maneira ou a atingir uma felicidade tão profunda? Caro senhor jornalista, chegou a sua hora de ir embora. Nosso trabalho está feito, então, por favor, prepare as máquinas impressoras, disse Sunai. Dada a importância histórica dessa edição, vou providenciar para que meu ordenança lhe forneça um negativo de minha fotografia. Tão logo Serdar Bey saiu, Sunai abandonou o tom zombeteiro que K atribuíra ao excesso de hack. Eu aceito as condições de Azul e de Khadif, disse ele. Então voltou-se para Funda, cujas sobrancelhas se ergueram quando ele explicou que Khadif só descobriria a cabeça no palco depois que Azul fosse solto. Khadif Hanin é uma mulher muito corajosa. Tenho certeza de que nos entenderemos quando começarmos os ensaios, disse Funda a Esser. Vocês podem ir ao encontro dela juntos, disse Sunai, mas primeiro Khadif deve estar convicta de que Azul foi libertado e de que ninguém o seguiu até o esconderijo, e isso leva tempo. Então, ignorando o desejo de Funda Esser de começar os ensaios com Khadif imediatamente, Sunai voltou-se para cá e passou a discutir a melhor forma de libertar Azul. Pelo que pude sentir examinando suas anotações sobre essa reunião, K ainda estava acreditando nas promessas de Sunai. Em outras palavras, K não achava que Sunai iria mandar seguir Azul até o esconderijo depois de tê-lo solto, para depois recapturá-lo logo que Khadif descobrisse a cabeça no palco. É provável que esse plano secreto tenha aflorado lentamente e que, na verdade, tenha sido concebido pela polícia secreta, que continuava colocando microfones por toda parte e esforçando-se para decifrar as informações fornecidas por seus agentes duplos, na esperança de estar sempre um passo à frente de todo mundo. Talvez eles estivessem manipulando até o coronel Osman Nuri Solak em seu próprio proveito.
A polícia secreta sabia que estavam em menor número, enquanto Sunai, o coronel mal-humorado e o pequeno grupo de oficiais da mesma mentalidade estivessem à frente do exército, não havia a menor chance de Umit assumir o controle da revolução. Não obstante, eles tinham homens por toda parte, fazendo todo o possível para manter as maluquices artísticas de Sunai dentro de certos limites. Antes que o artigo inspirado pelo hack fosse para a composição, Serdar Bey o lera no walk-talk para seus amigos do MIT de Kars, causando grande consternação e não pouca preocupação com o equilíbrio e a saúde mental de seu autor. Quanto ao plano de Sunai de libertar Azul, até o último instante não se sabia ao certo em que medida o MIT estava informado. Hoje eu diria que esses detalhes não vêm ao caso para o final de nossa história, por isso não vou me demorar em pormenores do plano de libertação de Azul. Basta dizer que Sunai e K resolveram deixar a tarefa a cargo de Fazil e do ordenança de Sunai, natural da cidade de Sivas. Quando obteve da polícia secreta o endereço de Fazil, Sunai lá mandou um caminhão do exército. 10 minutos depois eles o trouxeram, agora seu rosto estava transtornado pelo medo, e K já não podia confundi-lo com Necip. Logo ficou decidido que ele e o ordenança deveriam dirigir-se à guarnição do exército no centro da cidade. Eles saíram imediatamente da oficina pela porta dos fundos, despistando os detetives que os seguiam. Isso foi possível porque, embora os agentes do MIT desconfiassem seriamente de Sunai e quisessem a todo custo evitar que ele fizesse algum mal irreparável, deixaram-se surpreender de tal forma pela marcha precipitada dos acontecimentos que ainda não tinham postado um guarda em cada saída. Assim o plano prosseguiu e a garantia dada por Sunai de que não haveria traição se manteve. Azul foi retirado de sua cela e colocado num caminhão do exército, e o ordenança de Sivas dirigiu o veículo diretamente à Ponte de Ferro, sobre o rio Kars. Com o caminhão estacionado na margem próxima, Azul seguiu confiantemente as instruções que recebera. Foi direto a uma mercearia com vitrines cobertas de cartazes, anunciando ofertas de embutidos temperados com alho. Ele saiu pelos fundos, onde uma carroça o esperava. Cobrindo-se com a lona e acomodando-se entre os bujões de gás, ele foi levado para uma casa segura. K só seria informado disso depois. A única pessoa a saber o destino da carroça era Fazil. Essa operação levou 1h30. Lá pelas 13h30, quando as negras silhuetas dos oleandros e das nogueiras se apagavam, desaparecendo como fantasmas, e a escuridão começava a descer sobre as ruas desertas de Kars, Fazil veio dizer a Cadife que Azul já estava em seu esconderijo. Da porta da cozinha ele olhou para Cadife, como se tivesse acabado de chegar do espaço sideral. Cadife, porém, como sempre fizera com Necip, não tomou conhecimento dele. Correu a escada acima, não cabendo em si de contente. E Peck estava saindo do quarto de K, onde ficara durante 1 hora. Fora 1 hora de gozo absoluto, e o coração do meu amigo exultava como nunca ante a perspectiva da felicidade que o esperava. Como tentarei mostrar nas primeiras páginas do próximo capítulo. O único script que temos esta noite são os cabelos de Cadife. Preparativos para a peça que deve pôr fim a todas as peças. Como já disse, K sempre se furtara a felicidade, temendo o sofrimento que dela poderia advir. Portanto, já sabemos que suas emoções intensas não eram as que sentia quando estava feliz, mas quando dominado pela certeza de que essa felicidade estava prestes a se acabar. Quando se levantou da mesa de hack de Sunai e voltou para o Hotel Palácio de Neve, acompanhado dos 2 guarda-costas do exército, K ainda acreditava que tudo corria como previsto e a perspectiva de ver Ipek o enchia de alegria, ainda que o medo rapidamente invadisse sua alma. Quando meu amigo, tempos depois, fez referência ao poema que escreveu por volta das 3 da tarde de terça-feira, deixou claro que sua alma vacilava entre esses 2 antípodas. Por isso, acho ser meu dever transmitir o que ele contou. O poema ao qual K deu o título de Cão parece ter sido inspirado por outro encontro casual com o cão preto sem dono, desta vez quando voltava da oficina. 4 minutos depois, ele estava no quarto escrevendo o poema, e, por maior que fosse sua esperança de felicidade àquela ocasião, o medo da perda espalhava-se rapidamente pelo seu corpo como um veneno. O amor e o medo se equivaliam. O poema fala do grande medo que sentia quando, aos 6 anos de idade, os cães sem dono latiam para ele no parque Masca, e de um vizinho cruel que vivia soltando o cachorro para acossar os transeuntes. Já adulto, K veio a considerar esse medo de cães uma espécie de punição pelas muitas horas de felicidade que conhecera em criança. Mas não lhe passava despercebido um paradoxo subjacente a tudo aquilo. O céu e o inferno estavam no mesmo lugar, nas mesmas ruas em que jogava futebol, colhia amoras e colecionava as figurinhas de jogadores de futebol que vinham com as gomas de mascar. Era justamente porque os cães transformavam o ambiente desses folguedos infantis num verdadeiro inferno que ele sentia as alegrias tão intensamente. 7 ou 8 minutos depois de saber da chegada de K ao hotel, Ipek foi ao seu quarto.
levando-se em conta que ela talvez não tivesse certeza da chegada de K e que ele não lhe enviara nenhum recado, era um atraso muito pequeno. Pela primeira vez, eles se encontraram sem que K tivesse imaginado motivos sombrios para seu atraso, e tampouco chegara à conclusão de que ela o abandonara. Aquilo aumentou ainda mais a felicidade de K, e o que era melhor, o rosto de Ipek também irradiava felicidade. K lhe contou que seus planos corriam às mil maravilhas, e Ipek disse que o mesmo acontecia com ela. Ela perguntou por Azul e K lhe disse que estava prestes a ser libertado. Ipek exultou com a notícia da mesma forma como se alegrara quando ele lhe contou todas as outras coisas. Não lhes bastava a certeza de que tudo estava indo bem para eles. Tinham de acreditar também que o sofrimento à sua volta tinha sido eliminado, para evitar que lançasse uma sombra sobre sua própria felicidade. Apesar dos intermináveis abraços e beijos impacientes, eles evitaram voltar para a cama e fazer amor. K disse a Ipek que, uma vez em Istambul, eles conseguiriam um visto para a Alemanha em um dia. Ele tinha um amigo no consulado. Precisavam casar-se imediatamente para se habilitar, mas podiam fazer a cerimônia e a celebração mais tarde, caso o desejassem. Eles discutiram a possibilidade de Kadif e Turgut Bey se reunirem a eles em Frankfurt, quando tivessem resolvido sua situação em Kars, e K chegou a dizer os nomes de alguns hotéis onde poderiam se hospedar. Suas mentes fervilhavam com tantos sonhos que eles se sentiram um pouco envergonhados. Ipek mudou o tom de voz para falar dos temores do pai, principalmente o medo de homens-bomba, e contou também que recomendara a ele que evitasse a todo custo sair à rua novamente. Então, depois de combinar que iriam pegar o primeiro ônibus logo que a neve derretesse, passaram um bom tempo à janela, de mãos dadas, olhando as estradas das montanhas cobertas de gelo. Ipek disse que já começara a fazer as malas. K recomendou-lhe que não levasse nada, mas Ipek tinha muitos tesouros que trazia consigo desde a infância, coisas tão queridas que ela não conseguia imaginar a vida sem elas. Ainda diante da janela avistaram um cão que inspirara o poema de K entrando e saindo do seu campo de visão. A pedido de K, Ipek enumerou as coisas que não podia deixar de levar. Um relógio de pulso que em criança ganhara da mãe em Istambul, agora ainda mais precioso, visto que Kadif perdera o que ganhara na mesma ocasião, um suéter angorá azul gelo que seu falecido tio lhe trouxera da Alemanha, uma peça de alta qualidade, mas tão justa no corpo que ela nunca pôde usá-la, uma toalha de mesa de seu enxoval, trabalhada por sua mãe com fios de prata, que Mutar sujara de marmelada na primeira vez em que ela usou, o que explica por que não houve uma segunda vez. 17 frascos de perfume e de álcool que ela começara a colecionar sem nenhum propósito especial e que agora achava que traziam sorte. Fotografias dela própria quando criança no colo dos pais. Quando ela as mencionou, K quis vê-las. O belo vestido de noite de veludo preto que Mutar comprara para ela em Istambul, com um decote nas costas tão profundo que ele só lhe permitia vesti-lo em casa. O chale bordado de cetim sedoso que ela comprara para cobrir o decote na esperança de um dia fazer Mutar mudar de ideia. Os sapatos de camurça que nunca foram usados por receio de que a lama de Kars os estragasse. O colar com um jade que ela pôde lhe mostrar porque estava à mão. Espero que meus leitores não me acusem de fugir ao assunto. Se lhes disser que, exatamente 4 anos depois, Ipek estava sentada bem à minha frente, num jantar oferecido pelo prefeito de Kars, usando ao pescoço, suspenso num cordão de seda preto, o mesmo jade imponente. Bem ao contrário, estamos nos aproximando do cerne da questão. Ipek era de uma tal beleza que nem eu, nem vocês que acompanham esta história por meu intermédio poderíamos imaginar. Naquele jantar em que a vi pela primeira vez, devo confessar ter ficado atordoado, deslumbrado e com profundo ciúme. E quando aquela paixão me dominou, os poemas perdidos de meu amigo querido, cujo mistério tentara elucidar, assumiram um caráter totalmente diferente. Foi naquele momento assombroso que devo ter resolvido escrever o livro que você tem em mãos agora. Mas, na ocasião, minha alma não se deu conta dessa decisão. Eu estava totalmente entregue àqueles sentimentos que as mulheres de uma beleza excepcional nunca deixam de inspirar. Contemplando aquela perfeição à minha frente, sentia-me esmagado, sentia-me possesso. Agora, quando me lembro das manobras evidentes das outras pessoas de Kars que estavam à mesa, manobras que eu, totalmente, supus terem o objetivo de trocar algumas palavras com aquele romancista que viera à cidade, ou de conseguir assunto para as fofocas do dia seguinte, fica claro para mim que todo o seu palavreado tinha apenas um objetivo: colocar um véu sobre a beleza de Ipek, escondendo-a não apenas de mim, mas deles próprios. Um terrível ciúme me corroía e eu temia que se transformasse em amor. Por um instante, exatamente como o meu amigo K, também sonhei em conquistar a simpatia de uma mulher tão bonita. Por um instante, me permiti esquecer a minha tristeza com o fato de a vida de K ter resultado em nada e terminei por me pegar pensando: só um homem com uma alma profunda como a dele poderia conquistar o coração de uma mulher como esta. Teria eu uma mínima chance de seduzir Ipek e levá-la comigo para Istambul?
eu lhe teria proposto casamento imediatamente, ou, se ela preferisse, a tornaria minha amante secreta até o dia em que a situação ficasse insustentável. Mas, de qualquer modo, eu queria morrer ao seu lado. Ela tinha uma fronte ampla e imperiosa, olhos úmidos, lábios graciosos, tão parecidos com os da atriz de cinema Melinda que eu mal ousava olhar para eles. O que, me perguntava eu, ela pensava de mim? Será que algum dia meu nome fora citado numa conversa entre ela e K? Mesmo sem outro golinho de hack, minha cabeça girava, meu coração batia descompassado. Então eu vi Kadif sentar um pouco mais adiante e lançando-me olhares furiosos. Tenho de voltar à minha história. Enquanto estavam diante da janela, K pegou o colar de Jade, colocou-o no pescoço de Ipek e, dando-lhe um terno beijo, recitou tranquilamente as palavras que logo se tornavam uma fórmula encantatória. Eles iriam ser felizes na Alemanha. No mesmo instante, Ipek viu Fazil entrar no pátio. Ela esperou um momento e desceu para o térreo, onde encontrou Kadif sozinha. No vão da porta da cozinha, bem ali, deve ter sido ali, que ela recebeu a notícia da libertação de Azul. As duas jovens subiram para seu quarto. Não tem ideia do que elas conversaram ou fizeram. K ainda estava em seu quarto, o coração tão pleno de seus poemas e de sua nova fé no amor que, pela primeira vez, a parte de sua mente que se mantinha atenta às idas e vindas das irmãs pelo hotel, às vezes de modo acurado, às vezes de forma fantasiosa, relaxou e deixou-as entregues a si mesmas. Como mais tarde eu haveria de descobrir, foi àquela altura que o serviço meteorológico anunciou os primeiros sinais claros de degelo. O sol brilhara o dia inteiro, e agora os pingentes de gelo que pendiam das árvores e dos beirais começavam a gotejar e depois a cair. E antes de qualquer boletim meteorológico começaram os boatos que corriam a cidade inteira. As estradas se abririam naquela noite, e o golpe chegaria ao fim. As pessoas que se lembravam bem dos acontecimentos daquela noite me disseram que foi logo depois do boletim meteorológico que a televisão de Kars transmitiu o primeiro anúncio da nova peça que a companhia teatral de Sunay Zain iria apresentar à noite no Teatro Nacional. Foi Hakan Oje, o jovem apresentador de televisão mais popular de Kars, quem garantiu ao povo da cidade que os episódios sangrentos de 2 dias antes não deviam atemorizar ninguém, nem servir de pretexto para o não comparecimento. As forças de segurança estariam a postos de ambos os lados do palco, e como o teatro estaria aberto ao público em geral, o povo de Kars seria muito bem-vindo e poderia trazer toda a família. O efeito dessas garantias foi atiçar o medo das pessoas e esvaziar as ruas mais cedo do que de costume. Todos estavam certos de mais uma noite de violência e loucura no Teatro Nacional. Por isso, à exceção da eterna legião de vagabundos de olhar alucinado, dispostos a assistir a qualquer coisa só para dizer que assistiram, cujas hostes compreendiam jovens desempregados sem objetivos na vida, esquerdistas entediados, propensos à violência, velhos de dentadura tão desesperados por um pouco de diversão que pouco lhes importava se dali resultasse alguma morte, e leais seguidores de Kemal, que tinham visto Sunay na televisão e admiravam seus pontos de vista republicanos. A maioria dos habitantes de Kars resolveu ficar em casa e assistir a transmissão ao vivo pela televisão. Nesse meio tempo, Sunay e o coronel Osman Nuri Solak reuniram-se novamente. Temendo que o Teatro Nacional ficasse vazio, eles ordenaram que se enviassem caminhões do exército para recolher os rapazes da escola secundária religiosa. Deram ordens também para que todos os estudantes de todos os liceus, todos os professores e funcionários do governo da cidade fossem informados de que estavam obrigados a comparecer ao teatro de terno e gravata. Depois da reunião, muitos viram Sunay deitado nos fundos da oficina numa pequena esteira empoeirada, rodeado de retalhos de tecidos, papéis de embrulho e caixas vazias. Aquilo não era o resultado de uma bebedeira. Havia anos Sunay se convencera de que colchões macios lhe deixariam o corpo flácido. Por isso adquiriu o hábito de tirar uma soneca num colchão duro antes de qualquer atuação que julgasse importante. Antes de se deitar, porém, teve uma briga com a mulher por causa do script, que ainda estava por finalizar. Por isso, ele a colocou num caminhão do exército e mandou-a ao encontro de Kadif no Hotel Palácio de Neve para começar os ensaios. Funda Esser entrou saracoteando no Hotel Palácio de Neve como uma mulher para a qual todas as portas estão abertas. Ela foi direto ao quarto das irmãs e posso lhes dizer que o tom caloroso e delicado com que, sem o menor esforço, ela criou uma atmosfera de intimidade feminina, deu mais provas de sua grandeza do que a apresentação daquela noite lhe daria a chance de demonstrar. Certamente seus olhos deveriam estar fitos na beleza cristalina de Ipek, mas sua mente estava no papel que Kadif iria desempenhar naquela noite.
Parece-me que a alta conta em que tinha aquele papel derivava da importância que o marido lhe atribuía, porque durante os 20 anos que ela passara percorrendo a Anatólia interpretando mulheres maltratadas e violentadas, ela nunca tivera outro objetivo ao interpretar a vítima senão o de excitar os homens da plateia. Casamentos, divórcios, cobrir cabeças ou deixá-las descobertas não passavam de pretextos para apresentá-las na posição de vítima para excitar os homens da plateia. E embora seja impossível dizer se ela entendia plenamente seus papéis nos